Eu assisto um monte de vezes. Ele deve estar cansado de me ver, né? Mas É duas, engraçado. eu assisto ainda. Caramba. É igual ver filme repetido. Você já sabe as falas já. É engraçado. Eu Ah, que detectei bom até uns também, padrões assim, sendo útil, né? Oi? Fala aí, depois eu falo. Eu detectei até uns padrões de dúvida. É engraçado. Você vai percebendo assim, o que que a outra pessoa está em dúvida. Ah, tá. Às vezes eu vejo alguma coisa ou outra do que eu falei, mas eu sou muito embolado, né? Então, às vezes, pô, pra que eu fui falar tanto assim? Podia ter falado bem mais direto. Eu acho que tá sendo bom, acho que tá sendo melhor assim do que se fosse presencial, né? Porque na presencial a gente não grava, né? Essa é a vantagem desse método. Esse gravado, né? Professor, exige uma coragem boa aí de dar aula pela primeira vez assim. Eu acho que essa primeira vez que você dá nossa aula, pelo menos desse jeito, né? Tem uma coragem, né? Gravar e tudo, né? Porque sempre tem um imprevisto, né? Uma coisa. Parabéns aí, porque né, Ah, depois se vê, aí vê assim, pô, podia ter falado assim, podia ter falado assado, né? tem coisa que. É porque eu quero que vocês entendam muito bem, né? Então eu fico muito tempo numa coisa que talvez eu poderia ter falado mais rápido, nesse sentido, entendeu? E uma coisa que eu noto que isso é problema meu mesmo é de trocar letras. Às vezes eu quero falar Y, eu falo W e vice-versa. Tem lá para trás tinha algumas coisas assim. Ou tipo, quando eu queria falar aceitar, eu falava reconhecer e vice-versa. E aí, mas não tem problema não. Tudo que eu falei até agora tá certo. Tem um detalhe ou outro que Mas isso é normal, professor. Acho que a gente só consegue averiguar que você está falando alguma coisa assim, porque a gente está revendo a aula 10 vezes, então a gente começa a detectar assim. Mas se fosse ao vivo, ninguém ia nem perceber que você falou uma palavra aceita ou Aham. É. Bom, beleza. Que bom que vocês estão revendo pelo menos o conteúdo, né? Período que vem, não sei, né? É capaz de ser bem similar a esse. Pelo menos não vi nenhuma novidade até agora. E aí eu vou seguir nesse mesmo estilo. Só que com asa, né? Dando asa. Que eu recomendo que todos façam aí, para quem não fez. É super legal. Bom, a aula de hoje ela é muito consequência do que a gente já viu nas aulas anteriores. Hoje a gente vê. Já coloquei para gravar? Toda hora eu tenho que rever isso, porque. Botei. É muito consequência do que a gente já viu até agora sobre máquinas de Turing, sendo que agora a gente vai ver um pouco mais parecido do que vocês conhecem como algoritmo. Isso é na aula de hoje. Na aula seguinte, a gente vai ver que nem todo problema é possível ser decidido. É possível ser decidido, né? E aí, na outra aula, ou já na aula que vem mesmo, eu ainda vou dar uma pensada nessa mudança aí no cronograma eventualmente. Eu vou mostrar para vocês que existem linguagens que estão fora, inclusive, de ser aceitas, né? Então, na hierarquia de Chomsky, existem linguagens que são recursivamente enumeráveis, mas que não são recursivas, que isso que é a diferença de ser aceito, mas não poder ser decidido. E existem linguagens que não são nem recursivamente enumeráveis, né? Não existem nem autômato, não existe nem máquina de Turing que aceite essas linguagens. Essa parte é muito bonita, assim, essa coisa de hierarquia, tipos de máquina, tipos de linguagem que estão em algumas máquinas. Essa coisa filosófica eu acho muito interessante, né? Foge bastante, tem coisa que se a gente fosse se aprofundar, fugiria bastante desse conceito do que a gente vê nesse curso.
E aí seriam vários outros cursos que vocês teriam que fazer. Na verdade, que eu também teria que fazer, né? Porque a minha pesquisa, minha área de pesquisa não é exatamente essa. Mas é um campo muito bonito para quem quiser seguir nessa área. É difícil ter publicação nessa área, eu acho, mas pelo estudo em si é muito interessante. Na pós-graduação da UF tem professores dessa área, né? Vocês conhecem? Que Não. trabalham com lógica e teoria da computação? Com lógica, eu conheço o Bruno, né, professor? É, isso, é a área dele, é o Bruno. Tem o Cristiano, que acho que ele não está como permanente por enquanto, né? Tem o Mário também, que entrou agora nesse concurso junto comigo. Entraram 5 professores no último concurso, né? Foi o Igor, eu, Mário, Leandro e o Troy. Na pós, entrou eu, aí depois entrou o Igor, entrou o Leandro, o Leandro trabalha com arquitetura de computadores, né? Inclusive, ele vai dar uma matéria período que vem. E o Mário ainda não entrou na pós porque ele está se desvinculando da UFRJ, né? O Mário era professor da UFRJ. Aí ele está se desvinculando da pós de lá, e primeiro ele tem que sair de lá para depois ele entrar na pós da UF. Sendo que aí é justamente a área de pesquisa do Mário também, Mário Benevides. Enfim, eles são as pessoas da área, então, dessa área aqui específica, né? A minha área é mais algoritmos e complexidade de algoritmos, complexidade de problemas computacionais, né? Que é um pouco do que a gente vai ver o início nas 2 últimas aulas, né? Então, dentro desse mundo da hierarquia de Chomsky aí, dentro do tipo de linguagens que são decidíveis, existe um mundo muito grande ali na teoria da computação, que aí é a teoria da complexidade. E aí é justamente isso que a gente estuda um pouco em ASA, é dentro desse mundo de linguagens decidíveis, e que aí tem toda essa teoria da complexidade associada. Bom, mas hoje a gente ainda está nessa parte para entender bem essa hierarquia de Chomsky em relação a essas linguagens que ainda vão vir. Nessa parte aqui de problemas decidíveis, né, aparece essa tese de Church-Turing muito famosa, que na verdade é o arcabouço de tudo que a gente conhece como algoritmo, né? Então, a gente entende o que é um algoritmo formalmente baseado nessa ideia de Church-Turing. Turing, vocês sabem quem é, né? Alan Turing. Church é um outro pesquisador muito famoso. Na verdade, o Church, se não me engano, foi orientador do Turing, inclusive. Eles criaram modelos, né? Não só o Turing criou um modelo de computação, modelos formais que fossem capazes de computar coisas e decidir coisas, mas outros pesquisadores também fizeram isso, com modelos diferentes, modelos formais diferentes, tá? Então, o Church com o lambda cálculo e o Kleene com funções Mie recursivas. Essa parte aqui é um outro mundo de assunto, mas de modo bem informal, as máquinas de Turing estão para hardware, assim como o lambda cálculo está para software, tá para o que é colocado dentro para ter um resultado final, né? Então, tem esses modos bem lúdicos, né, de se comparar com os computadores atuais, né? Mas, enfim, eles criaram outros modelos, e esses modelos são todos equivalentes entre si, tá? Então, tudo que uma máquina de Turing é capaz de computar, o lambda cálculo também é possível de se resolver, e as funções Mie recursivas também, tá? Então, não é o foco dessa disciplina tratar sobre essas coisas aqui. A gente está se referindo muito à máquina de Turing e somente isso, mas todos esses modelos são equivalentes. Então, e essa
Então, o que tem em relação a essas funções, né? A classe dessas funções computáveis definidas por qualquer um desses modelos é a mesma classe das funções computáveis para uma máquina de Turing. É isso que eu estava dizendo sobre a equivalência, né? Então, isso aqui é o que justamente sugere que as máquinas de Turing são um limite superior para tudo que pode ser computado, certo? Tudo que pode ser computado, uma máquina de Turing é capaz de fazer isso. Então, o que essa tese deles diz, né? É claro que é uma tese, ela não é possível ela não tem uma prova. Ela é possível ser refutada, certo? Mas não tem uma prova para poder garantir que isso seja sempre verdadeiro, né? Ou seja, um problema de decisão, né? Um problema de decisão é aquele problema que você sabe dizer sim ou não. Para dado uma entrada, você consegue resolver em termos de sim ou não, certo? Então, um problema de decisão ou uma função, né, que pode ser computada, ela é algoritmicamente computada, certo? Se, somente se, existe uma máquina de Turing que a decida, né, esse problema de decisão, ou a computa, certo? Se tem uma função que quer computar essa função, ela é possível de ser computada se é possível ser computada numa máquina de Turing. E da mesma forma, um problema de decisão, nesse problema de sim ou não, a gente viu até hoje muitos problemas de decisão, né? Que foram problemas em que te dou uma palavra e você me responde, e aí, ela está na linguagem ou não está na linguagem, certo? Isso é um tipo de problema de decisão. Então, ele é algoritmicamente computável somente se existe uma máquina de Turing que a decida, tá? E aqui, a gente já consegue dizer melhor uma palavra muito forte que vocês já conhecem, que é justamente noção do algoritmo, né? O que é um algoritmo? Historicamente falando, né, esse conceito de algoritmo, ele vem de séculos atrás, mas ele foi formalmente definido nessa tese de Church-Turing, certo? Então, esse termo algoritmo, ele foi formalmente usado por eles. Mas o que é um algoritmo é algo já habitual, usual de vocês há bastante tempo também, né? Então, o que é um algoritmo? É uma sequência infinita de passos para realizar uma tarefa, certo? Então, existe uma sequência de regras finitas e você vai aplicar essa sequência para poder realizar uma tarefa, certo? Ter um resultado. Então, sempre, né, se fala isso de modo bem lúdico, é uma receita de bolo, é um algoritmo, né? Tudo que envolve um passo a passo para resolver alguma coisa é um algoritmo, né? Então, para você chegar daqui e ir até Niterói, você vai aplicar algum algoritmo, né? Que é abrir a porta, sair para lá, olhar para o lado antes de atravessar a rua. Então, um algoritmo, ele não necessariamente precisa ter um computador para resolver, né? Qualquer algoritmo pode ser resolvido com papel e lápis. Basicamente é isso. Por uma sequência finita de passos bem determinada, né, para chegar à conclusão aí da sua solução. O Hilbert, em 1900, num congresso de matemática, esse congresso de matemática existe até hoje, né, abrindo um parênteses aí, né, eu acho que ele tem a cada 2 anos, se não me engano, e já teve no Brasil esse congresso de matemática, que nem faz muito tempo, foi em 2018, talvez. Enfim, não faz muito tempo que houve o Congresso de Matemática no Brasil. É um Congresso Mundial de Matemática, né? E aí, inclusive, é nesse congresso que eles dão uma medalha Fields, né? Vocês sabem o que é o Fields, a medalha Fields? Mais ou menos. Em termos bem informais, é o Nobel da Matemática, né? Não é exatamente o prêmio Nobel, né? Porque não existe um Nobel na matemática, mas ele é o prêmio que condecora, tal como o Nobel condecora as outras áreas, né? Tem economia, literatura, física, química, o Nobel, mas matemática não tem. Aí é o Fields que é... Isso, tem um brasileiro que já ganhou. É aquele que vale 1 milhão, ganha 1 milhão, cara, é isso?
Então, eles ganham um valor em dinheiro, mas não é exatamente talvez o que você esteja se referindo. Existe um problema em aberto, não sei se é isso que você está dizendo, que é determinar P versus NP, né? Se P é igual a NP é uma coisa que a gente vai ver nas duas últimas aulas sobre isso. Esse problema aí, sim, para quem encontrar a solução, para quem determinar a solução disso, se P é igual a NP, ganha $1 milhão. Sobre o Fields, eu não sei qual é o valor em dinheiro que eles ganham. Eu sei que eles ganham uma tigela. O troféu, né? Não existe uma medalha, não é uma medalha, é uma tigela de ouro e tal, enfim, mas é uma tigela o troféu. Eu lembro de alguns anos atrás, teve um matemático que resolveu um problema desses que valia $1 bilhão e ele não quis receber o dinheiro. Isso acho que foi um outro, foi um russo todo barbudo. Eu lembro do sobrenome. Maior que a minha sobrancelha já é grande, né? Mas a dele é grandona, assim, eu sei dessa história. Eu lembro do sobrenome dele que eu acho que era Perelman, uma coisa assim. Foi algum problema de Poincaré, né? Alguma coisa assim. Ele resolveu. E aí não quis. Ele é todo antissocial e, enfim. Mas eu acho que não foi o Field, não. Eu acho. Mas, enfim, só foi um parênteses do que é esse congresso e que existe até hoje. Acho que ele tem desde 80 e pouco, 1880 e pouco, ou 1890 e pouco, por aí. Enfim, e aí esse de 1900 foi em Paris. Hilbert é um matemático muito conhecido, muito famoso. Ele fez uma lista lá na palestra dele de 23 problemas. Esse cara que você botou é do problema que ele resolveu, né? O russo. Fala aí. Vocês veem o chat também? Porque às vezes eu fico falando e não vejo, eu não falo o que vocês estão vendo. Na gravação, pelo menos, não aparece o chat. É esse cara aí, Grigori Perelman. Tá. O brasileiro que ganhou é o Arthur Ávila, né? Faz um tempo também não. E tem outros brasileiros também que estão aí para concorrer, né, ao Field. O Centro de Matemática no Brasil, que tem esses pesquisadores brilhantes aí, é o INPA, né? Vocês conhecem? Ele fica no Jardim Botânico, indo para a Vista Chinesa lá, subindo lá, indo para a Vista Chinesa tem o INPA. E aí o Arthur Ávila, ele tem a cátedra lá, de professor honorário lá, e o cara é super novo. Enfim. Aí nesse congresso, que foi em Paris nesse ano, o Hilbert ele deixou uma lista lá de vários problemas para serem resolvidos naquele século, né? Tem uma coisa desse tipo. E aí acho que foi uma lista de 23 problemas, vários foram resolvidos logo, e um desses problemas que foi resolvido, concluído essa resolução dele, né, essa resposta para ele em 1970, que a gente vai ver aqui já já, era esse seguinte problema aqui. Era conceber um algoritmo, né, mas a palavra no algoritmo não existia ainda, né? Então, na verdade, ele queria conceber uma sequência finita de passos para realizar uma tarefa que seja a seguinte. Ele queria decidir se um polinômio tinha raiz inteira. O problema é muito simples. Dado um polinômio, ele queria saber se as raízes desse polinômio são inteiros, são números inteiros. O que é um polinômio? Então, a frase dele foi essa, né? Conceber um algoritmo que decida... É claro que não era algoritmo, né? De novo, era isso. Então, era conceber uma sequência de passos finitas para realizar... Conceber uma sequência de passos que decida se um polinômio tem raiz inteira. Então, essa foi a frase dele. Então, ele estava assumindo que isso existia, né? Que isso era possível de ser encontrado, só demandava um tempo aí para as pessoas conseguirem conceber essa maneira, né? Essa estratégia. Então, dado um polinômio aí de grau, o quanto você queira, né? Você ter uma sequência de passos que diga ele tem raízes inteiras ou não, ele não tem raízes inteiras.
certo? E aí, vocês sabem a resposta dessa pergunta? Primeiro, vocês sabem o que é um polinômio? Raiz de um polinômio e tal? Sim. O que é um polinômio, então? Um polinômio é uma função que é composta por a combinação de de produtos de coeficientes fixos vezes potências de uma variável, né? Sendo que combina a soma, né? Dessas coisas. É uma soma, isso. Então, são vários termos, né? Onde cada termo é um produto, como você estava falando, de coeficientes, né? Que são constantes, por variáveis Elevadas a uma potência... a alguma potência que seja... Isso. Potência que seja inteira. Então, basicamente é uma soma que as variáveis estão na base e no expoente são constantes. E os coeficientes também são constantes. Um polinômio de grau n é a nxn, mais a n menos 1, xn menos 1, mais um monte de coisa. A 2x2, a 1x, Exato. Esse C, que é uma constante sozinha, porque é como se fosse C vezes x elevado a zero, né? Isso. Então, e aí são esses n mais 1 termos, no caso, um polinômio de grau n, né? Ou até n mais 1 termos, né? Porque você pode ter constante igual a zero, então isso aí você suprime, né? E esses expoentes têm que ser positivos, não negativos, né? Quer dizer, de 0 para cima, né? Não pode ser inteiros e não negativos, né? Inteiros não negativos, exatamente. Bom, isso é um polinômio. A raiz é a raiz de polinômio. A raiz é quando a gente iguala esse polinômio a zero e encontra os valores dessas variáveis, né? Não é isso não. Porque isso aí que você falou, quando você iguala a zero, já seria meio que um jeito de se obter uma raiz, né? Mas a raiz não é definida por um jeito de se obter, né? Entendeu, El? Entendi. Fala aí, Bianca. As raízes são os valores de x, né, que satisfazem esse polinômio. Não sei. Não, também não é isso não. São os valores Porque de x. qualquer valor de x que você põe, ele vai satisfazer o polinômio. Ele Faz o valor de ter um resultado associado, né? É uma função. Então, qualquer valor de x que você põe ali, você vai calcular a potência de qual lugar que você esteja, né? E vai multiplicar por alguma constante e vai ter o resultado final. É o que meio que a Bianca falou, só que tem que ser igual a zero, né? Quer dizer, são os valores de x que fazem o valor do polinômio ser zero. Aí completa. Então, um polinômio, uma raiz... Mas não foi isso que eu falei? Não. Porque você falou igual a zero e ver quais são os x, tipo isso, né? Então, você deu uma receita. Quais os valores de x, né, que você vai ter que encontrar para que o seu polinômio seja igual a zero? Perfeito. Aí sim. Mas eu não entendi se você falou isso outra vez. Você falou, tipo... Vou voltar na gravação para ver. Eu vou voltar na gravação para ver. Não, beleza, mas se não foi isso que eu falei, era isso que eu queria falar. Eu sei. É porque você falou meio que já com uma sequência de passos aí, né? Enfim, raiz de um polinômio isso aqui é coisa de matemática elementar lá de trás, né? Que vocês com certeza já ouviram falar e conhecem, só estou reforçando porque para entender todo mundo cada ponto que está escrito aqui, né? E também dá coisa para falar hoje, né? Porque a aula de hoje são alguns exemplos só e pronto. Que talvez demande um pouco tempo, mas é interessante a gente entender essas coisas. A raiz, então, são os valores das variáveis que você vai pôr. Repara que não precisa ser somente uma única variável, né? Pode ter mais de uma variável ou polinômio. Então, são os valores que você vai dar para aquelas variáveis, de modo que a função daquelas variáveis, dos valores que você colocou para aquelas variáveis, vai ser igual a zero.
Então, é meio como o Elby falou, no sentido de igualar a zero e ver quais são os valores que você vai ter das variáveis para que tenha o resultado zero. Se você pensar no gráfico, né, é meio que é o ponto que corta o eixo X, né? Fala, ô Nilson. O professor estava com uma dúvida, na verdade, no slide anterior. Não sei se é apropriado voltar agora, se dá para dar uma... Fala, pode falar. Que é o seguinte, na última afirmação ali, se eu não me engano, quando a gente estava definindo máquinas e tal, tinha 3 elementos, que era ou o problema é decisão, ou é uma função, ou é um problema, aceita-se uma linguagem, né? Tinha questão... Isso, aqui a gente está servindo a decidir. Pois é, eu estou sentindo falta dessa terceira maneira, né? É de propósito? Tá. Isso, a gente quer decidir. A gente não está interessado em aceitar. Certo. Somente. Então, é decidir... Isso. Então, bom, tá, e aí, o que vocês acham? Hilbert estava certo? Dou um polinômio para vocês sabem me dizer se ele tem raízes inteiras? E só para completar o que a gente estava falando, né? Raiz, então, são esses valores aí que você vai colocar nas variáveis para que a resposta seja zero. Aí ele queria saber, quer dizer, ele não queria saber, né? Ele dizia que tinha um algoritmo para fazer isso, para que ele saiba decidir, dado um polinômio, se as raízes dele são inteiras. Porque pode ser que eu dou um polinômio para vocês, ele tenha raiz, mas seja um racional, um real, um modo genérico. Ei, professor. Fala. Lembrando aqui lá da equação de Bhaskara, que na verdade... A equação de Bhaskara ela é capaz de encontrar raízes. Mas dependendo do valor, elas não existem, né? Elas são... Tudo bem, se não existe, mas ainda assim, essa equação de Bhaskara, ela resolve a decisão. Ela diz sim ou não. Tá. Entendi. A questão a questão não é dizer assim, sempre tem. Não é isso. É dado um polinômio, você ser capaz de dizer tem raízes inteiras ou não tem raízes inteiras. Entendi. A equação de Bhaskara resolve esse problema para quando o grau é 2, né? É verdade. Entenderam a problemática aqui? A situação que ele colocou? Que o Hilbert colocou, né? E aí, se eu dou um polinômio de grau 3, de grau 4, de grau 5, de grau n, vocês são capazes de dizer se tem raízes inteiras ou não? Enfim, eu vou... Fala aí, Bruno. Eu acho que não, né? Porque tem uma restrição matemática que você não consegue achar com uma fórmula analítica para potência acima de 4, né? Então, a resposta é não, tá? Isso hoje a gente sabe que o Igor estava errado, esse problema é insolúvel. Então, para isso daqui, para essa resposta, foi só em 1970. Então, a tese de Turing foi onde apareceu essa noção de algoritmo, né? E em 70 foi mostrado, então, que não existe algoritmo para testar se um polinômio tem raízes inteiras. Tá? Enfim, só em termos históricos aqui, né? Mas, então, esse aqui é um problema que ele não seria, então, decidível, né? Apesar disso, o problema do Hilbert, de novo, é esse aqui, né? Você tem esse D, né, que é o conjunto dos polinômios, né, que tem raízes inteiras, certo? Então, tem P, e P é um polinômio com raízes inteiras. Esse é um elemento desse seu conjunto D. Então, a questão é essa, saber se D é decidível. Essa que é a pergunta de Hilbert, né?
Então, como a gente acabou de falar ali, como eu acabei de mencionar no slide anterior, a gente sabe que não é, mas ele é reconhecível. Tá? Então, responde um pouco, talvez, do que o Nilson comentou, né? Daquele slide lá da tese Church-Turing, né? Em relação à decisão, não à aceitação, né? Então, ele é Turing reconhecível. Então, existe uma máquina de Turing que reconhece essa linguagem aqui, mas essa máquina não é um decisor, tá? Como é que a gente faria isso para aceitar, né? Então, vamos fazer aqui uma ideia, né, um arcabouço de uma máquina de Turing que ela é um algoritmo, né, que vai aceitar, mas que não vai reconhecer. Então, como seria isso, né? Um reconhecedor, né, uma máquina de Turing que aceita, né, que reconhece só. Então, vamos pensar aqui num polinômio mais simples, tá? Esse polinômio aqui, né, não é exatamente um polinômio qualquer, com raízes inteiras, mas ele é um polinômio com raiz inteira e só existe uma única variável nesse polinômio. Então, seria algo P, é um P de X só, não é um P de X, Y, Z e assim por diante. Inicialmente, ele propôs, né, um modelo que seja, quer dizer, essa pergunta se refere a um polinômio qualquer. Um polinômio qualquer pode ter mais de uma variável. Então, aqui, a gente simplifica vendo somente uma única variável no polinômio. É claro que essa aparição das variáveis aí é no máximo o grau do polinômio, né? Então, esse x aparece aí no máximo n vezes. E aí, ele quer saber, né, aceitar polinômios que possuam raízes inteiras. Bom, então, o que a gente faz? O algoritmo que resolve isso, né? A entrada é um polinômio x, certo? Então, a gente calcula o valor desse polinômio substituindo x por inteiros. E a gente vai testar, certo? Então, o primeiro valor aqui de inteiro tomado foi o zero. Aí, tudo que era x substituiu por zero. Encontrou o zero de resposta? Se encontrou, beleza, acabou. Possui raiz inteira, x é uma raiz inteira, certo? Não encontrou, o que faz? Vai para o seguinte. O seguinte aqui na ordem é um 1. Substitui o 1 ali no polinômio. Tudo que era x vira 1. Faz o cálculo de acordo com o polinômio. Deu igual a zero? Então, 1 é uma raiz. Não deu? Vai para o seguinte. Vocês concordam que... aqui o capital, né? Se P resulta em zero para alguma substituição, aceite. Vocês concordam que se P tiver raiz inteira, então em algum momento essa máquina ela vai parar aceitando? Caso contrário, ou seja, se ela não tiver raiz inteira, ela vai parar em algum momento? Não, vai continuar. Ela não vai parar, ela vai continuar para sempre, porque existem infinitos elementos a serem testados ali. Então, isso, a gente consegue construir essa máquina de Turing de modo similar a essa sequência de algoritmos aqui. O que você falou, Luiz? Saiu o seu texto aqui. Mas essa máquina é uma máquina finita, porque se ela vai comparando todos os números, ela não teria que ter um número infinito de estados? Não, mas aí você vai pôr na fita. A fita é infinita. Não entendi. A questão é, você concorda se existe uma raiz inteira, vai existir uma sequência de passos finita, que vai fazer chegar até essa raiz, e aí ele vai parar, no caso da aceitação? Sim. Concorda com isso? Então, ele vai parar fazendo uma sequência de passos finito. Então, ele vai aceitar. Agora, a questão aqui é que isso aqui não é um decisor. A gente não vai saber dizer sim ou não. Aqui a gente vai saber se a entrada for um polinômio que possua raiz inteira, ele vai parar aceitando.
Agora, se alguém colocou ali um polinômio, mas não sabe se tem ou se não tem, se calhar de algum momento aqui parar, é porque encontrou uma raiz inteira, então ele aceitou. Mas se ele ficar rodando aí, vamos testar o próximo, vamos testar o próximo, vamos testar o próximo, vamos testar o próximo, ele vai ficar um tempo infinito ali. Então, por isso que isso aqui que a gente fez foi uma ideia de um algoritmo para poder conceber uma máquina de Turing que aceite, mas que não seja um decisor, porque o decisor, ele sabe com uma sequência finita de passos dizer sim ou não. Aqui, a gente vai saber reconhecer, mas não decidir, certo? E a questão do infinito aqui nessa troca aqui, é uma coisa que vai aparecer um pouquinho, na aula que vem talvez eu coloque um pouquinho mais formal isso. Como a gente codifica uma coisa dessas numa máquina de Turing propriamente dita. Então vai aparecer um conceito de máquina de Turing universal, que é uma máquina de Turing que vai ser capaz de simular qualquer outra máquina de Turing, ou simular qualquer outra máquina que seja possível de ser computada. Então a gente vai ser capaz de usar a máquina de Turing para fazer isso daqui, e a fita é o lugar em que você vai armazenar essas informações. O tamanho da fita é infinito, então você pode escrever à vontade ali. Então não vai ter esse problema aí de chegou numa limitação da máquina de Turing. Nesse ponto. Tá? Tá, é porque eu pensei de uma forma até um pouco no que você falou em alguma outra aula, né? Você ligou a máquina e aí deixou um tempo. Quando você voltou, você sabe se a máquina parou porque ela ainda não chegou no final ou porque ela vai chegar. Você não sabe, você não vai saber. Então, por isso que isso daqui, ele não vai saber decidir. Se você não tem informação sobre o seu polinômio e vai pôr uma palavra lá dentro, você não vai ser capaz de chegar no momento e ter a sua certeza que você tem resposta não, no sentido de não ter raiz inteira, ou se você não está esperando o suficiente. Aqui, isso que está escrito aqui, a gente está olhando se isso aqui tiver raiz inteira, entendeu? É no caso em que você sabe que o seu polinômio tem raiz inteira. Então, se você já tem essa informação, você tem a certeza que ele vai parar em algum momento. Entendi. Tá? Mas se é de modo genérico, não, tranquilo, Vitor. Se você é de modo genérico um polinômio qualquer, você vai pôr ali dentro, você não vai ser capaz de decidir isso. Porque você vai ficar rodando. A não ser se você calhar, é isso que eu estava dizendo de calhar. Calhou de pegar aqui um 1 e pronto. Para ele aqui você conseguiu responder. Mas de um modo genérico, um polinômio qualquer, você não vai saber ter essa decisão. Tá? Mas sim, se você tem uma informação prévia sobre o polinômio, que ele tem raiz inteira, ele vai parar em algum momento. E vai ser uma sequência finita de passos. Porque é um número inteiro, o maior que ele seja, essa sequência é finita. Entende? Entendi. Show. Então vamos avançar. Ó, aqui agora a gente tem um problema que vamos montar decisores, né? Aqui a gente vê que máquinas de Turing a gente pode pensar tal como um algoritmo, né? E aí é baseado nisso que a gente monta esses algoritmos que resolvem esses problemas aqui. Então esse problema é testar se um AFD vocês sabem, né? Autômato finito determinístico, aceita uma cadeia. Ou seja, é o primeiro problema que a gente viu no curso. Eu quero decidir se tem um autômato, tem uma palavra. Eu quero saber se essa palavra vai ser aceita por esse autômato ou se ela vai ser rejeitada por esse autômato. Entenderam? E aí o que a gente quer é montar um algoritmo de um modo mais... uma máquina de Turing, mas aqui a gente vai olhar de modo mais alto nível como é que faz isso, para decidir
um autômato aceitar ou não uma palavra, tá? Então, a gente codifica, aqui está um pouco da informalidade nessa aula de hoje em relação a isso, a gente codifica uma FB, uma FDB e uma cadeia, uma palavra, né, W, tá? Então, isso daqui é uma string, tá? Então, aqui existe uma sequência de coisas que vai ser a codificação da sua FD. E depois disso, você vai pôr a sua palavra que você quer testar se essa máquina associada a B, esse AFD, vai aceitar ou vai rejeitar essa palavra W. Tá? Então, suponha que existe uma codificação desse AFD e você vai pôr isso na fita. A codificação da sua AFD. Como isso é feito, aí eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho para na aula que vem a gente falar isso mais formalmente, sobre essa codificação de máquinas. Porque eu vou falar de máquinas de Turing universal e lá a gente vai ver como essas codificações de máquinas de Turing são feitas para que elas entrem na fita e você simule uma outra máquina de Turing que vai dizer se essa máquina de Turing que você colocou na fita codificada vai decidir ou não alguma coisa. Tá? Então, isso aqui é de modo muito similar a isso que a gente vai ver na próxima aula. Mas, enfim, existe uma codificação da sua máquina, que aqui no caso é uma FD, e vai existir, você põe a sua entrada lá. Vai ter essa string, que é a codificação da FD, com a cadeia, tá? Com a palavra dado. Então, aqui a gente define essa linguagem, tá? Que é dado por todos os AFDs que aceitam uma palavra W. Tá? Então, são todas essas strings pares, pareadas aí. É um AFD e uma palavra que ela aceita. Esse parzinho é um elemento desse conjunto AFD. Tá? Então, isso aqui é uma linguagem é um conjunto possui elementos. Um elemento desse conjunto é um par codificado aí, AFD, palavra aceita pela AFD. Tá? Então, existe um outro AFD que tem uma outra palavra que aceita, então ele também está nessa linguagem aí. Então, é isso aqui. Essa linguagem contém todas as codificações de todos os AFDs juntamente com cadeias que os AFDs aceitam. É uma linguagem enorme, né, infinita essa linguagem aqui, e tem esses elementos aí. Então, o seguinte, o problema de testar se um FD aceita uma palavra W, é isso que a gente quer saber aqui, né, é o mesmo que o problema de testar se esse par pertence a essa linguagem. Certo? Porque a gente quer saber se esse par aí, nesse conjunto tão grandão, existe um elemento que seja o AFD com a palavra que é aceita pelo AFD, né? Então, essa string aí é um elemento desse conjunto grandão aqui. Então, o problema de aceitar, de saber se uma entrada é aceita pelo AFD, é o mesmo que saber se esse elemento pertence a esse conjunto aqui. Certo? Então, é isso que a gente vai decidir. A gente vai mostrar que esse conjunto, essa linguagem é decidível. Tá? Como a gente vai fazer isso? Esse aqui é um teorema, né, uma sequência de passos aqui, um algoritmo que vai resolver esse problema. É bem alto nível, de novo, como eu disse anteriormente, né? Então, o que a gente vai conseguir argumentar no sentido quando eu sei que isso aqui é decidível? Quando você tem um par B, W, você vai saber dizer se ele pertence ou não àquela linguagem AFD aqui. É isso que é saber decidir. É dado uma entrada, você ter para aquela entrada uma resposta sim ou não, de resposta. Diferente do que a gente acabou de ver aqui, quando o papo era os polinômios. Aqui a gente não tem essa informação de quando eu dou como entrada um polinômio, ter como resposta sim ou não. A gente não tem essa informação aqui para esse problema. O que a gente tem aqui, que é um pouco da discussão que o Luiz comentou e tal, é que
Aqui é algo mais fraco. É se você sabe que aquele polinômio tem a raiz inteira, então ele vai conseguir parar em algum momento. Ele vai aceitar. Agora, se você não tem essa informação, você não sabe se ele vai parar ou não. Então, aqui, você não precisa ter esse caso mais fraco. Aqui é o seguinte, você tem como entrada esse par codificado, né? O FDB codificado e uma palavra. E aí a gente vai saber dizer se esse par, essa string, pertence a essa linguagem ou não. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai simular uma máquina de Turing. A gente vai simular numa máquina de Turing os autômatos. Tá? Então, esse parzinho aqui, ele vai entrar numa máquina de Turing e, de alguma forma, se essa palavra for aceita por esse autômato, então a máquina de Turing vai aceitar. E se essa palavra não for aceita por esse autômato, então a máquina de Turing vai rejeitar. Então, basicamente, a ideia bem alto nível é essa. Tá? Então, dada essa entrada, né, onde B é a FD e o W é uma cadeia, a gente vai simular B sobre a entrada W. Como a gente vai simular isso, você pode pensar de um modo bem informal, tal como a gente viu no início do curso. Vai rodar a máquina, o AFD lá com a entrada W e pronto. Mas aqui na máquina de Turing, essa simulação vai acontecer na fita. E na fita, eu vou precisar definir de modo bem mais formal para vocês aqui, essa máquina de Turing universal, que vai aparecer na fita a codificação. Como a gente codifica uma AFD numa máquina de Turing. Tá? Então, a gente vai ver isso um pouquinho depois. Mas, pensando mais a alto nível ainda, o seguinte, pega a AFD que você sabe, você já tem, né, ela montada lá, aquelas duplas lá aparecendo, e simula a cadeia, né, e roda a cadeia W ali dentro. Bom, aí aqui é muito simples, né? Se a simulação termina no estado de aceitação, então aceite. Ou seja, então a máquina de Turing vai aceitar. Se terminou no estado de não aceitação, então rejeite. A máquina de Turing vai rejeitar. Primeiro, antes de fazer a simulação, a máquina ela tem que verificar se de fato a entrada é uma FD e uma cadeia, né? Se não for nenhuma, se você não tiver conseguido codificar essa AFD e a entrada, então a gente já vai rejeitar de cara. Primeiro tem que ter esse pré-processamento, né, de saber se isso aqui de fato é uma codificação da FD com uma entrada. Então, é o primeiro passo que a gente faz aqui para vir para cá, né? Então, primeiro a gente tem que saber se de fato isso aqui é um par viável e depois simular a FD naquela entrada dada. Tá? Isso aqui é o que eu estava mencionando um pouquinho antes, né? Então, essa máquina, ela realiza a simulação do AFDB, mantendo esse registro atual da AFD e a posição em que a gente está, né, no estado que a gente está da AFD e a entrada, claro, a posição da entrada que a gente está, na fita. Então, na fita que vai ter essa simulação toda do estado que a gente vai estar, onde a gente está na palavra e qual vai ser a sequência que você vai ter na transição que você tem do AFD associado. Então, toda a função de transição da sua AFD vai estar na fita, toda a sua máquina AFD vai estar na fita também, e a sua entrada também, de modo codificado. Tá? E as transições que a gente vai fazer na máquina vão ser de acordo com as transições que a AFD faria na entrada, a partir do Q0, que é o estado inicial. Tá? Aqui é uma parte que a gente já pode começar a falar desse tipo mais alto nível, assumindo que vocês sabem como codificar isso. Tá? Assumindo que vocês sabem como codificar isso, faz sentido essa sequência de passos para vocês? Tá ok esse algoritmo? Porque qual é a ideia? É a gente conseguir elaborar algoritmos para resolver problemas de decisão, baseado em conhecimentos prévios que a gente já tem. Em relação a FD, vai aparecer em relação a FN, vai aparecer em relação à gramática.
E a ideia é essa. Entenderam o que eu falei aqui até agora? Escreva o nome de vocês já aí, por favor. Então, a gente vai simular a máquina, aliás, o autômato na fita, e aí, dado que essa palavra é aceita no autômato, ela também terá que ser aceita Perfeito. na máquina com essa codificação. Aham. Vai ter um exemplo? Não. Hoje não. Hoje a ideia é a gente falar de um modo bem alto nível esses algoritmos e a codificação de modo mais específico, aí sim exemplos podem aparecer, eu vou passar na aula que vem. Ah, beleza. Porque aí eu vou definir a máquina de Turing universal para vocês. E aí o modo em que uma máquina de Turing universal codifica uma outra máquina de Turing é muito similar ao que é feito aqui na codificação da FD. Tá? Aí beleza. Tá? Então aqui a ideia é a gente entender como seria esse procedimento algorítmico que resolve esse problema. Tá? Bom, e isso daqui é feito com uma sequência de passos finita, né? Porque a simulação da sua... A computação, né, da sua FD é uma sequência de passos finitos porque a palavra é finita, né? E você vai ter exatamente o tamanho da palavra aí na sua computação, tá? Então, por isso que é possível ter esse algoritmo, porque existe uma sequência de passos finita que resolve esse problema. E pela tese Church-Turing, então existe um algoritmo que resolve. Perdão, então existe uma máquina de Turing que resolve. Certo? Então, por isso que aqui a gente pode falar de um modo mais geral essa resolução desse problema. Porque pela tese Church-Turing, existe uma sequência de passos finito, então vai existir uma máquina de Turing associada. E vice-versa. A máquina de Turing que decida, né? Então, e aqui a gente está estudando esses algoritmos, certo? A sequência de passos finita para resolver esse problema. Dada essa sequência de passos finitas para resolver esse problema, então vai ter uma máquina de Turing que decida esse problema. Entendeu? Então, eu estou sendo a alto nível, mas é porque a tese de Church-Turing me dá aparato para isso, entendeu? E aqui eu só vou querer colocar de modo mais formal aqui para vocês enxergarem bem como é essa codificação. Tá? Tudo bem? Beleza. Vamos lá, agora a gente vai pensar bem alto nível também, bem mais direto, inclusive, quando eu estiver falando do AFN. Então, esse AFN, a gente quer decidir o AFN, né? A gente quer saber se essa linguagem aí que tem todos os pares, que seja a codificação de AFN com uma cadeia, essa cadeia é aceita pelo AFN. Tá? Esse é o problema que a gente quer resolver. Bom, como é que vocês fariam isso? Como seria o algoritmo para resolver esse problema? Dado um par, eu quero saber se esse par é um elemento dessa linguagem. Primeiro, o que você tem que ver? Ver se a codificação é correta. Isso, tem que ver se é uma codificação correta. Fala, Nilson. Eu poderia transformar o FN no FD e aí pronto? Exato, é exatamente isso. Então, a gente quer mostrar que isso é decidível, né? Então, a gente faz o que o Lauro comentou primeiro, né, para verificar se isso daí é um FN e um par, e uma palavra, né? Então, se esse par é um par viável, né, é um pré-processamento. Depois de fizer isso, constrói uma FD em relação àquele AFN que você tem já,
Como você faz isso? Aí volta a aula, a primeira aula do curso, que não é a primeira aula, né, mas vocês entenderam, uma aula que está lá para trás, que transforma um AFD um FN num AFD. Então, aí agora você tem um novo par, certo? Nesse novo par, você vai resolver o problema do slide anterior. É saber se esse par é um AFD W. Se W for aceita por esse AFD novo, então você tem a resposta aí que você queria. Sim. Se não for, a resposta é não. Show? Tá claro? Vocês estão entendendo o que a gente está fazendo aqui? Aí já vou para a próxima já. Por isso que eu fiquei falando no início aqui, porque já acaba também. A última parte foi tranquilo. Tá? Então, aqui é um outro exemplo, tá? É uma outra linguagem. Só para deixar claro, tá, gente? Quando eu ponho esse negócio aqui, esse bracket aqui, em LaTeX aqui é L-angle, R-angle, né? São esses ângulos aqui. É uma codificação, tá? É uma codificação do que está ali dentro. Então, é uma string que vai estar aparecendo... Ué? Doutor Luiz Felipe. Estranho. Está encrepado lá em cima do Caixa Correio. Eita, não. Cadê? Ué, chegou um biscoito à base de matemática para mim aqui. Nunca veio nada para mim de revista assim, não. Que estranho. Bom, então, aqui é uma outra linguagem, né, que eu quero? Eu quero... Ai, que coisa linda. Ué, nunca tive isso em papel. Peraí, gente, desculpa aí. Só, entre aspas, ganhou o Nobel da Matemática. Hein? Chegou aqui o Field para mim. Aqui, eu fiquei toda boba lá, doutor Luiz Felipe, ó. Minha mãe, conhece minha mãe? Doutor Luiz Felipe, é toda boba aqui, ó. É um prazer, tá? Prazer. Tá, mas leva lá. Estudou muito, merece ganhar esse título, né? Mãe, deixa eu continuar ela aqui. Felipe, guarda esse papel ou joga fora? Joga fora. Bota onde? Qualquer lugar, bota na sala lá. Então, gente, vamos lá. Aqui é um exemplo de uma outra linguagem, tá? Então, é o que eu estava falando da codificação, né? Então, quando eu escrevo dessa forma, é a codificação do elemento que está aqui dentro, tá? Esse elemento aqui é uma FD, no caso, né? Mas aquele par do slide anterior era uma FD com uma palavra. Aqui é só uma FD, no caso. Então, essa linguagem aqui, né? Ela é dada por todos os autômatos codificados que reconheçam a linguagem vazia. Decidam, né? Decidam a linguagem vazia. Certo? Entenderam? Então, não vai ter nenhuma palavra... Não, tudo bem, Lucas, você esqueceu aí, beleza. Então, uma palavra que vai estar aqui dentro, ela não vai ser aceita, certo? Não vai ter nenhuma palavra que vai ser aceita por um autômato AFD. Certo? Entendeu? Beleza. Tá. Então, também a gente vai escrever que isso aqui, e a gente vai conseguir provar que isso aqui é uma linguagem decidível. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui já está a ideia já, né? Bom, mas como é que, dado um FD para vocês sabiam dizer se esse FD reconhece a linguagem vazia? Eu vou tirar essa ideia aqui porque já está escrito, né? Mas como é que vocês fariam isso? Pensa aqui assim, ó. Estou dando para vocês aqui um FD. Eu quero saber se esse FD reconhece a linguagem vazia. Como é que vocês fariam isso? Esquece esse momento aqui, máquina de Turing, esse conceito que a gente está vendo. Pensa só no que vocês já sabiam já até a P1, né? Estado inicial e estado de aceitação, no caso. Verificando se tem algum estado final. Não, mas isso é justamente o contrário, né? Eu quero aquelas... Vai não ter... Eu quero saber se o autômato
ele reconhece a linguagem vazia. O que isso quer dizer? A linguagem vazia. A linguagem vazia não é a cadeia vazia, hein, gente? É também uma coisa que a gente viu lá no início do curso. É verificando se tem algum estado final. Se não tiver nenhum estado final, ele aceita a linguagem vazia, não? Isso é uma condição suficiente, mas é necessária? E se eu tiver um estado final, mas eu não conseguir chegar até ele? Inalcançável? Ah, verdade, verdade. Isso também, ele reconhece a linguagem vazia? Reconhece. Então, isso é um pouco mais geral do que você falou, né? Você tratou do caso em que é um subconjunto, né? Então, você pode pensar numa partição desse conjunto, em que uma parte são aqueles autômatos em que você não tem estado final, e o outro são aqueles que você tem estado final, mas não são alcançáveis. Certo? Verdade. Eu pensei só no primeiro caso. E aí é justamente isso que a gente faz. A gente cria um marcador. Então, a ideia é a gente construir uma máquina de Turing, né, que seria como esse algoritmo de marcação de estados. De que forma? De novo, isso aqui é uma entrada, uma codificação desse AFD. Né? Então, a gente marca esse estado inicial dessa máquina A aí, certo? Marca ele. Depois, até que não tenha mais estado a ser marcado, né, o que a gente faz? A gente marca todo o estado que tenha uma seta indo para ele, e o estado que você foi daqui para lá, ele era um estado marcado, certo? Então, marque todo o estado que tenha a seta entrando a partir de um estado já marcado. Então, ou seja, se eu estou no estado marcado, é porque eu passo por ali. Porque inicialmente eu estou no Q0, né? Então, no Q0 você já marca, que é esse aqui, né? O estado inicial. Então, ele está marcado. Depois, todo mundo que for vizinho de Q0, né? Que tiver seta do Q0 indo, são estados viáveis de serem alcançados, né? Então, esses estados você marca também. E continua isso. Aí, beleza. Se nenhum estado de aceitação foi marcado, você vai aceitar. Caso contrário, você vai rejeitar. Caso contrário é o quê? É se houver algum estado de aceitação marcado, certo? Esse algoritmo aqui, ele resolve para ambas as partes aí dessa partição que a gente acabou de falar. Uma parte dessa partição em dois conjuntos era aquela em que você tinha a FDs com estados finais. Perdão, era uma FD que não tinha estado final, certo? Se você está numa FD que não tem estado final, você não vai encontrar nunca um estado final de aceitação marcado, porque não tem estado final. Então, ele nunca vai ser marcado, você vai rejeitar. Perdão, você vai aceitar, que é o contrário, né? A gente quer aceitar o vazio. E a outra parte era o quê? Que eu tinha falado, que o Lucas não lembrou desse caso, que é aquele em que você tem estado final na sua máquina, mas ele não é alcançável. Ele não ser alcançável significa também em que você não tem estado de aceitação marcado. E aí você vai aceitar. Certo? Certo. Tá claro isso? Acho que esse ficou bem mais claro. Então, aqui, de novo, eu posso tratar com vocês dessa forma por conta justamente da tese de Church-Turing lá. Existe uma máquina de Turing que vai resolver esse problema porque eu acabei de apresentar uma sequência de passos finita que decide esse problema. Show? Show. Alguma pergunta? Não? Então tá. Professor, você pode voltar um slide lá, só para dar uma... Mais um? O outro.
Acho que o outro não ficou muito claro. Aqui é do FN. Então, qual seria a sequência de passos finita para decidir um FN? Não é decidir um FN, né? É dado um FN com uma palavra, que é isso aqui. Você quer saber se essa palavra é aceita pela FN ou não. Você quer saber essa palavra é aceita pela FN ou essa palavra é rejeitada pela FN? Entendeu a pergunta? Entendi a pergunta. Ah, pera aí, gente. Desculpa, é rapidinho. Então, então, gente, aqui a entrada é um FN e uma palavra. Você quer saber se essa palavra é aceita pela FN. É isso. Então, aqui eu dei para vocês uma sequência de passos finita que resolve esse problema. E aí, pela tese de Turing, é possível ter uma máquina de Turing que vai computar, vai decidir, certo? Então, e aí o algoritmo foi o quê? Pega a FN, converte numa FD. Resolve o problema na FD. Como resolve o problema na FD? É fazendo exatamente o que está nesse slide. Agora, a sua entrada é um FD e uma palavra. Esse FD aqui, no caso, é o FD que você obteve pela conversão do FN numa FD. A conversão que você tem do FN numa FD é baseada... É aquela construção por subconjuntos lá que a gente viu no início do curso. Tá? E pronto. É uma sequência de passos que resolve esse problema. Beleza. Tá. Agora, é muito similar ao que a gente está vendo aí, sendo que a entrada é uma gramática livre de contexto. Bom, dado o que a gente já viu até agora, vocês entendem, então, que toda linguagem regular é também uma linguagem recursiva? Linguagem recursiva, só para relembrar a notação, são aquelas linguagens em que tem um autômato que tem uma máquina de Turing que decida. Certo? Então, você tem todas as linguagens regulares aqui dentro, e aí você tem aqui, então, agora as linguagens recursivas contendo as linguagens regulares. Entre as linguagens recursivas e as linguagens regulares, tem as linguagens livres de contexto, que aí foi o que falta a gente fazer aqui agora. É dizer também que vai ser um problema decidível. Ou seja, a gente vai apresentar uma sequência de passos em que, dada uma palavra e uma gramática, é claro que a ordem é ao contrário, né? Aqui é dada uma gramática e uma palavra, você vai saber decidir se essa palavra é gerada por essa gramática ou se essa palavra não é gerada por essa gramática. Certo? Alguma ideia de como fazer isso? Entenderam a minha pergunta? Repete, por favor, professor. Repete o quê? A pergunta ou tudo que eu falei? Isso, a pergunta. Hã? A pergunta. A pergunta é como resolver esse problema. É como saber, dado um par, gramática, W, saber se essa palavra W é gerada pela gramática. A gramática é livre de contexto. Uhum. Ela é gerada se ela sair de um símbolo inicial, né? E chegar a símbolos não terminais. Mas
A partir do símbolo inicial, se a palavra termina com todos os símbolos finais. Mas como é que você vai fazer isso? Porque a gente tem que apresentar uma sequência de passos finita para resolver esse problema. Uma primeira ideia é essa. Ó, a gente vai simular numa máquina de Turing, né? Claro. Essa máquina de Turing está S aí, o nome dessa máquina, que vai passar por todas as derivações de G. E a gente vai verificar se alguma delas resultou em W. O que isso quer dizer? Uma primeira ideia, né? É você tentar todas as derivações. Então, tenta todas as derivações de tamanho 1. W está ali em alguma dessas derivações de tamanho 1. Tenta todas as derivações de tamanho 2. W está ali, dentre essas derivações de tamanho 2. Tenta todas as derivações de tamanho 3. W está ali. Entenderam essa ideia? Mas isso aí vai ficar com um crescimento exponencial, né? Vai ficar um crescimento de árvore. Isso não vai funcionar para ser um decisor. Isso não vai, essa ideia não está correta. Tá? É uma ideia, eu não estou dizendo que ela vai funcionar. Ela não vai ser um decisor. Por que não vai funcionar? Porque vai ter uma quantidade infinita de derivações a ser testada. Então, todas as derivações que você vai aplicar é uma sequência infinita aí. E aí você não vai ter um decisor, você vai ter um reconhecedor. Isso vai se aplicar a se W for gerada por essa gramática, então ela vai aparecer em algum lugar. Aí beleza. Mas, como você não tem essa informação sobre o W, se ela pertence ou não, então você não vai ser capaz de decidir fazendo essa ideia aqui. Tá? Porque você gerar todas as palavras que tenham um tamanho específico, pode ser uma sequência infinita de passos que resolva isso. Tá? E aí, nesse próximo slide, há uma segunda ideia, que é uma outra aplicação do que a gente já viu. É muito legal, eu acho, isso aqui. Que é... A gente viu quando isso? Assim que acabou a P1, né, a gente já tratou sobre gramática de contexto, e antes de autômato com pilha, a gente falou de forma normal de Chomsky, né? Então, aqui está uma aplicação da forma normal de Chomsky muito interessante. O que a gente faz? A sequência de passos é baseada nessa ideia aqui, tá? Esquece aquilo que a gente falou no slide anterior, apesar de herdar isso de gerar todas as possíveis, certo? Isso ele herda, mas esquece um pouquinho aquilo. A gente converte a gramática que a gente tem para uma gramática que esteja na forma normal de Chomsky. Vocês sabem argumentar para mim que qualquer derivação de W que tenha tamanho n vai ter tido 2n menos 1 passos de derivações? Vocês lembram o que é a forma normal de Chomsky? Sim, é quando cada derivação tem duas variáveis ou um terminal, e a inicial pode ter um epsilon. Duas variáveis não terminais, então, assim. Ou você pode ter algo que seja indo para o símbolo terminal. Isso. E o S pode ter o epsilon. É isso, né? Isso. Tem essa possibilidade aí do S e do epsilon. Uhum. Tá, e aí? Argumenta isso para mim. Vocês sabem argumentar essa frase aqui? Qualquer palavra de tamanho n, na gramática, né, que esteja na forma normal de Chomsky, você precisou de uma sequência de 2n menos 1 passos de derivação.
Que eu vou precisar de um passo para substituir cada símbolo não terminal. Vamos fazer um exemplo? A, aí gerou BC. Aí vamos pensar que B faz a mesma coisa, né? Fica em BC. Então, sei lá, não, vamos mudar, vamos botar C, B, e aí C. Então, B, a gente derivou para duas variáveis não terminais, CD, aí ficou C. Vamos parar aqui, tá? Aí agora, em C, você substitui por um terminal, você substitui por A. Então, A, B, C. Aí, em D, substitui por outro terminal, vou substituir pelo terminal B. Então, A, B, C. E aí, em C, você substitui por outro terminal. A, B, C. Quantos passos foram feitos? 1, 2, 3, 4, 5. A palavra tem tamanho 3. 2 vezes 3, 6 menos 1, 5. É isso que eu tô querendo, é isso que eu quero que vocês me argumentem. Por quê? Quer dizer, não é esse o argumento. Mas o que eu quero que vocês me argumentem é por que palavras de tamanho n, que na gramática está na forma normal de Chomsky, são feitos em 2n menos 1 passos para que cheguem até ela, para que gere essa palavra. Você vai começar com 2 terminais. Aí com 2 variáveis. Aí cada variável você vai substituindo por um terminal. Não, isso é no final. O que você está comentando é sobre daqui para cá. Certo? Beleza. Certo? Sim. Daqui para cá são feitos quantos passos, então? A palavra tem tamanho n, para cada variável, você vai ter que ter uma troca ali. Então, 1, 2, 3, n passos. Sim. Certo? Então, beleza. Você pode separar esse número de derivações em 2 momentos. O primeiro momento é aquele em que você vai gerar uma sequência de n caracteres, em que os n caracteres são variáveis. Depois, para cada variável que você está ali, você faz a substituição por um terminal. E aí vem o que o Luiz falou, de serem n passos. Então, quando você já está com uma palavra de tamanho n, e essa palavra ela é somente de símbolos não terminais, somente de variáveis, você vai precisar de n passos depois para substituir cada variável ali por um símbolo terminal. Então, n passos porque a palavra tem tamanho n. Então, n passos já estão garantidos aí. Agora vem a primeira parte. O que é a primeira parte? É da sua variável inicial, que é um único símbolo, certo? Você conseguir chegar até a sequência de n símbolos não terminais. Certo? Porque você parte de uma palavra que você parte de um único símbolo. E você tem que obter uma palavra de n símbolos. Então, no primeiro passo, você obteve uma palavra de qual tamanho? 2. Certo? Na primeira derivação, você obteve uma palavra de tamanho 2. Na segunda derivação, você obteve uma palavra de tamanho 3. Certo? Porque a forma normal de Chomsky obriga necessariamente você a aplicar essa regra. É aquela que de uma variável que não é terminal,
você vai para uma variável, você vai para uma sequência de duas variáveis não terminais. Certo? Então, para gerar uma palavra de tamanho n, nesse primeiro momento em que seja somente colocar variáveis não terminais para que tenha uma palavra de tamanho n, você gasta quantos passos? Gastou um passo para obter uma palavra de tamanho 2. Gastou 2 passos para obter uma palavra de tamanho 3. Gastou 3 passos para obter uma palavra de tamanho 4. E assim por diante. Você vai gastar quantos passos para obter uma palavra de tamanho n? N-1. N-1. Então, você gastou N-1 passos. Você vai gastar N-1 passos para obter uma palavra de tamanho n, e que aí vai ser uma sequência de somente símbolos não terminais, que, por exemplo, foi isso aqui. Cheguei numa palavra de tamanho n somente de símbolos não terminais. Quanto você gastou daqui até aqui? N-1 passos. Depois, para cada símbolo não terminal que você está, você vai fazer uma troca por um símbolo terminal. Então, você gastou n passos. Então, n-1 mais n, 2n menos 1. Show, acabou. Então, é isso que está escrito aqui. Legal? Entendeu? Sim. Sim. Beleza, então, isso aqui foi só para que a gente fez isso? Para que vocês acham que eu falei isso aqui agora? Dado isso, vocês conseguem dar seguimento à ideia? O que a gente quer, retornando um pouquinho, né? A gente quer... O que a gente quer mesmo, hein? A gente quer saber se uma gramática livre de contexto gera uma palavra. Você tem a entrada, então, uma gramática livre de contexto e uma palavra. Você tem essas duas coisas. A gente acabou de ver que se você tem uma gramática livre de contexto genérica, você gerar todas as palavras, primeiro você não sabe quantas são as derivações que você vai precisar fazer para chegar numa palavra. Então, você vai ter que tentar todas as palavras que são obtidas por uma derivação, todas as palavras são obtidas por 2 derivações, por 3, por 4, e assim por diante. Então, vai ficar infinito esse negócio, você não vai conseguir decidir, você vai conseguir aceitar. Agora, aqui é o início de uma nova ideia. Qual é? Pega a gramática livre de contexto, escreve essa gramática na forma normal de Chomsky. Para fazer isso, a gente gastou uma aula só para isso. Ou um pedaço de uma aula, já não lembro. Mas, enfim, a gente faz aquele algoritmo lá de transformação de uma gramática livre de contexto numa gramática livre de contexto que esteja na forma normal de Chomsky. E aquilo ali é possível ser feito por uma sequência finita de passos. A gente viu lá isso. Certo? Bom, por que a gente transformou na forma normal de Chomsky? Porque a gente sabe agora que uma palavra de tamanho n, na forma normal de Chomsky, você gastou 2n menos 1 passos. Isso já te dá uma certeza muito grande. Certo? Já te dá uma certeza em relação ao número de passos que você vai ter para verificar palavras que estão naquele tamanho n. E aí, pronto. Sobre essa entrada que esteja na forma, que seja uma gramática de contexto, W é uma cadeia, a gente vai converter G, que é a gramática, para uma que seja na forma normal de Chomsky. A gente vai listar todas as derivações com 2n menos 1 passos. E justamente uma palavra de tamanho n, você gastou 2n menos 1 passos. Então, você vai fazer todas as palavras com 2n menos 1 passos. Onde o tamanho de W é n. Exceto se o tamanho de W for 0, né? Que aí, nesse caso, você vai listar todas as derivações com 1 passo. Se o n for igual a 0. Se alguma derivação gerou W, ou seja, você vai verificar se W aparece ali. Você vai aceitar. Se não, você vai rejeitar. E aí acabou. Tá? O próximo exemplo é muito similar ao anterior, quando a gente estava tratando sobre
a linguagem vazia. A gente quer saber que, dado uma entrada, que é uma gramática livre de contexto, se essa gramática vai gerar a linguagem vazia. Lembra como é que a gente fez quando era sobre a FD? Bom, a gente queria verificar se uma FD reconhecia a linguagem vazia. Como é que a gente faz isso em relação a uma gramática? A gente quer saber se uma gramática ela gera a linguagem vazia. O que a gente fez lá atrás? Foi marcando os estados e no final verificava se era estado final, né? Isso, exatamente. Desculpa aí, gente, estava lendo uma mensagem aqui, é importante. Mas beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai justamente marcar esses... Da mesma forma que a gente marcou antes, né? Que foram estados, no caso, né? Foram estados que era possível de ser alcançados. A gente vai fazer algo similar aqui. A ideia aqui é a seguinte. A gente vai verificar se a variável inicial é capaz de gerar uma cadeia de terminais. Porque o que significa a gramática gerar a linguagem vazia? É que não existe sequência de derivação, não existe derivação, não existe uma sequência de regras que vai chegar ao final uma palavra obtida somente de símbolos terminais. Certo? Em outras palavras, é que qualquer sequência de regras que você vai aplicar vai chegar à conclusão que sempre vai ter que ter, necessariamente, variáveis não terminais aparecendo. Se aparecer uma palavra, um símbolo que é uma variável não terminal, isso quer dizer que não gerou uma palavra, porque uma palavra é obtida somente por símbolos terminais. Certo? Então, o que a gente tem que verificar é isso. Como é que a gente verifica isso? O algoritmo verifica algo mais geral. Então, a gente determina se para cada variável ela é possível de gerar uma cadeia de terminais. E é justamente dado por um marcador, né? A gente vai marcar alguma coisa, assim como a gente marcou anteriormente lá, a máquina do FD, certo? Aqui, como é que a gente vai fazer? Então, a entrada é essa gramática codificada, é esse G, certo? Então, a gente vai marcar todos os símbolos terminais. Primeiro nos símbolos terminais, marca tudo ali. É meio que o processo de trás para frente. Bom, marcou todos os símbolos terminais, você vai ver agora qual variável consegue alcançar um símbolo terminal. Se uma variável consegue chegar nesse símbolo terminal em um passo, você marca essa variável. E você vai fazendo isso sempre que tiver alguém possível em um passo indo para alguém que esteja marcado. Certo? Então, a gente vai repetir isso até que não exista mais variáveis que possam ser marcadas. Da seguinte forma, é isso que eu estava comentando informalmente com vocês. A gente vai marcar toda variável tal que tenha uma regra em que existe essa sequência aqui, né, no lado direito, ao aplicar essa regra, em que todo símbolo que esteja aqui já esteja marcado. O processo começa sempre dos símbolos terminais, né? Marcamos todos os terminais. Olha agora as variáveis em que vão para um símbolo terminal somente. E aí, se existe essa variável, você marca ela. Agora você olha uma variável que vai para essa variável que vai para um símbolo terminal. Você vai aplicar essa marcação justamente seguindo essa regra aqui, essa ordem. Você vai marcar A se existir uma regra de A indo para uma sequência de símbolos em que todos esses símbolos aqui estejam marcados. Certo? E pronto, você vai continuar fazendo isso até não poder mais. Se a variável inicial estiver marcada, você vai rejeitar. Por quê?
Se a variável inicial estiver marcada, é possível haver uma sequência de passos em que você vai dessa variável inicial até uma palavra que seja somente de símbolos terminais. É construtivo isso, né? Se não, ou seja, se a variável inicial não estiver marcada, você vai aceitar. Porque aí não é possível da variável inicial você chegar numa cadeia que seja somente de símbolos terminais. Entendeu isso daqui? Faz sentido? Professor, aí a linguagem vazia, né? Aham. O que a gente quer olhar justamente se não dá para chegar em alguém, entendeu? Não dá para chegar numa cadeia de símbolos terminais. É essa marcação que vai estar implicando isso para a gente. Sim. A minha dúvida é mais em relação a como a linguagem, aliás, como a gramática vai gerar a linguagem vazia. Seria então quando ela não termina. É o que eu estava falando antes. É quando você tem uma gramática em que não vai haver uma sequência de regras em que se chega ao final somente com símbolos terminais. Ou, em outras palavras, isso quer dizer que toda sequência de regras que você vai aplicar, toda a computação que você vai gerar, toda sequência de computações que você vai gerar, vai chegar à conclusão somente símbolo, vai chegar à conclusão uma palavra em que tenha necessariamente ao menos um símbolo não terminal, uma variável não terminal. E não é possível dali você conseguir chegar num símbolo terminal. Professor, isso seria equivalente a ter assim, tipo, uma letra do lado direito que não tem do lado esquerdo? Como se fosse um gap? Isso o que exatamente? Não a gramática gerar a linguagem vazia ou esse algoritmo aqui? Não, a linguagem geral, uma linguagem vazia, uma gramática livre de contexto geral, uma linguagem vazia, assim, seria equivalente, por exemplo, a ter um B do lado de uma produção, mas não ter o B do lado esquerdo que continue. Quer dizer, ter um não terminal, né, do lado direito, mas não pode ter. Pode ter. Mas do lado direito dessa variável, o que você está falando é o seguinte, existe uma regra que seja, sei lá, um A indo para algo que tem um B aparecendo. Aí você estava comentando, então é porque não existe uma regra que seja do B, que é aqui está do lado direito, mas agora do lado esquerdo, indo para algum lugar. Isso, foi isso que eu pensei. Não, pode ter. Sendo que não pode ter no B alguma coisa que leve a símbolos terminais. Pensa que exista de B agora voltando para A. Entendi. Aí entrar num tipo um loop e não chega no terminal, entendi. Exato. Tá? Então, é mais ou menos assim que seria essa gramática, né? Esse tipo de gramática aí. Legal? Então, o que a gente tem agora? Toda linguagem livre de contexto é decidível, porque a gente acabou de fazer, não no último slide, né, mas nesse daqui, a gente conseguiu decidir gramática livre de contexto. Certo? E gramática livre de contexto são aquelas que geram linguagens livres de contexto. Então, linguagem livre de contexto é decidível. E é isso daqui. Toda LLC tem uma GLC associada, certo? Então, a gente usa essa máquina S que simula G e todo S que aceita, a nova AMG também aceita, certo? Então, é essa associação bem direta aí. Tudo que S rejeita, a máquina de Turing associada a ela também vai rejeitar, tá? Bem de acordo com o que a gente estava comentando aqui até agora. A máquina de Turing, ela vai existir porque existe uma sequência de passos finitas que decidem os problemas associados,
certo? E aí a máquina de Turing para isso vai ser uma máquina de Turing universal, que é o melhor modelo de máquina que a gente vai ter visto até agora. Que é muito similar a tudo que a gente já viu até agora. Essa matéria aqui, gente, ela é uma coisa em cadeia, né? Então, se você entende bem tudo anterior, você vai dar seguimento a esse entendimento bom agora. É necessário que você dê seguimento ao entendimento bom agora, né? Então, tudo que eu falei aqui nessa aula de hoje foi até um resumão de um monte de coisas que a gente já viu. Não precisei entrar em detalhes, porque eu assumo que vocês já entendam bem as coisas anteriores. A conversão, por exemplo, de uma GLC para uma GLC na FNC, certo? Enfim, várias outras coisas anteriores também. E aí a gente consegue, então, argumentar esse pedacinho aqui da hierarquia, né? Primeiro que linguagens regulares é o subconjunto próprio das linguagens de contexto. Isso aqui a gente já sabe por conta do que a gente viu logo após a P1. Ou um pouco antes da P1, né? Porque a gente sabia que nem toda linguagem é regular, né? Por conta do lema do bombeamento para linguagens regulares. Então a gente sabia que tinha coisas aqui fora, e a gente conseguiu, com gramática livre de contexto, definir linguagem livre de contexto, mas também conseguiu argumentar que nem toda linguagem é livre de contexto pelo lema do bombeamento para linguagem livre de contexto, certo? Então a gente conseguiu dizer que tinha linguagens aqui fora. E hoje, mais especificamente, a gente conseguiu provar que toda linguagem recursiva, ela contém as linguagens livres de contexto, pelo que eu acabei de falar no último slide, certo? E a aula de hoje, então, foi para mostrar exatamente essas inclusões aqui. Aqui, a gente deu um exemplo, né? Deu um exemplo de linguagem que está aqui, que, por exemplo, é o reconhecimento de polinômios, que são linguagens que são recursivamente enumeráveis, existem máquinas de Turing que aceitam. Então, se você tem como entrada uma palavra que já esteja na linguagem, a máquina de Turing vai ser capaz de aceitar. Agora, se você dá uma palavra que está em sigma estrela, você não tem essa informação. Sigma, de novo, é o alfabeto da fita, no caso, né? O alfabeto da entrada, né? Sigma. E aí, sigma estrela é qualquer palavra gerada nesse alfabeto, né? Então, a gente tem ela aqui e a gente vai ver isso mais fortemente na próxima aula. Tanto linguagens que estão aqui e linguagens que estão aqui. Aí é a parte mais bonita que tem. Tudo aqui é muito bonito, eu acho muito bonito essas coisas aqui. Mas aí, tá claro o que a gente está vendo aqui até agora? Acabou já a aula de hoje. Professor, a ideia geral... Rapidinho. Só para comentar aqui até o final do curso, né, que já está quase acabando, dentro desse pedacinho aqui, são os problemas decidíveis, né? Dentro desse conjunto. Dentro desse conjunto aqui das decidíveis, que existe... aí a gente tenta refinar esse conceito de decidir. É decidir de modo eficiente ou decidir de modo ineficiente. Aí a gente tenta entrar no mundo da teoria da complexidade, que é saber determinar, dentre dos problemas decidíveis, aqueles que existem algoritmos que resolvam de modo eficiente, ou não necessariamente, que são algoritmos que só aceitam eficientemente. Aí entra uma teoria enorme, que é super linda também, mas aí vai ser dentro só desse pedacinho aqui que a gente vai ter o finalzinho do curso. As próximas 2 aulas ainda são de coisas aqui, tá? Fala aí, Laura. A ideia geral, assim, conseguir entender qual é assim, o funcionamento das coisas, né? Mas, assim, só mesmo vendo um exemplo para saber se eu entendi realmente. Mas você concorda que não precisa? Porque, olha, a base de toda essa aula de hoje foi isso. Eu me baseei no quê? Nisso aqui. Então, a gente conseguiu algoritmos que são computáveis isso de um modo uma sequência de passos bem determinada, né, uma sequência de passos finitas, né, como é a definição de algoritmo. Então, a gente conseguiu determinar algoritmos
que resolvam esses problemas. Pronto, foi isso. Se a gente conseguiu isso, então vai ter uma máquina de Turing que vai decidir ela. E aí eu não falei de modo específico como é essa máquina de Turing, né? A gente falou bem alto nível, mas sem os detalhes da máquina de Turing para resolver esses problemas que eu acabei de falar na aula de hoje. Então, não precisaria aqui ficar montando com vocês a máquina de Turing propriamente dita para fazer isso, porque eu estou me baseando justamente nessa tese. Porque se existir isso, então vai existir a máquina. Tá? E aí, para completar mesmo e ter mais claro isso, eu vou falar na aula que vem sobre essa máquina de Turing universal, até para ser necessário o conteúdo da própria aula, né, que é entender linguagens aqui e aqui. Então, eu vou falar um pouco dessas máquinas de Turing universais. Máquinas de Turing universais. Tá? Mas entendeu o ponto que eu quis passar aqui? Aham. Então, essa aula de hoje é o que mais assemelha a vocês em termos de elaboração de algoritmo, do que vocês têm visto até hoje em cursos de algoritmo. Então, é isso. Tá? Então tá, gente. Perguntas aí? Professor, poderia disponibilizar o gabarito da lista 4 e lista 5? Eu vou fazer isso. Não sei quando não, eu vou fazer isso. Para nos ajudar, teste da AP2. Sim, pode deixar. Quando é AP2, hein? É dia 16? É bom fazer isso logo, né? E eu tenho que fazer outras listas também para vocês, né? Porque o conteúdo da última lista foi de quê? Vocês lembram? Foi composição de máquinas de Turing, né? Foi. Construção. Então, ó, a gente não viu, quer dizer, eu não coloquei nenhuma lista que fosse sobre, que seja sobre, máquinas de Turing com múltiplas fitas e não determinísticas. E a sala de hoje? Pouca coisa. Achei que tivesse mais coisa que não tivesse em lista. Então, são duas coisas, né? É o conteúdo da aula passada, que foi sobre modelos mais gerais, que são equivalentes, né? Máquina de Turing, mas... E sobre as equivalências, né? O que é isso aí, Aldo? É o cronograma? Alguém pediu o cronograma, aí eu botei o link. Tá. Esse link ele também está no Classroom, tá? Só tá mais lá para baixo. Só descer lá que tá por lá. Aí... Professor, você já começou a corrigir a V13? Não. Eu estou todo enrolado com artigos. Eu vou começar... Primeiro eu vou pensar na lista, é mais rápido para eu fazer, pensar numa lista, e depois eu vou começar a corrigir. Essa lista que eu vou fazer, eu vou incluir talvez já o conteúdo todo, porque essa da aula que vem, da próxima aula, já... sei lá, não sei, acho que eu vou fazer mais duas listas. E são bem separados também, essa parte de indecibilidade aí. Professor, você não teria como... tem um exercício que você colocou na aula, acho que 13, ou na 15, eu não lembro, onde diz que as máquinas P, E e D teriam funções de transição e tal, e ficou como exercício durante os slides a gente fazer a especificação dessas máquinas. Será que você poderia... Eu botei na lista, né? Ou teve algum outro que eu tenha colocado lá na aula e não botei na lista? Eu não reparei, eu realmente não reparei. Tinha no slide, né, da aula, que era como exercício a gente fazer essas máquinas primárias, né? Tem ela na lista. Então, no gabarito eu vou pôr. Beleza, então. Pelo menos uma ideia. Tá?
Luiz, Fala. posso aproveitar ainda que tem um tempinho, tirar uma dúvida na parte de construção de máquinas de Chomp? É o seguinte, você está lá parado, e aí você faz uma função para quando achar o primeiro caractere, escrever vazio. Aí você vai para a direita até o próximo vazio e escreve o sigma, né, ou o A, que é qualquer palavra, qualquer letra do alfabeto. Ele guardou aquele vazio que você apagou? Não entendi o que você falou, não. Fala de novo. Deixa eu desenhar aqui. Fala aí o que você falou. Tô parado. Aí você vai para a direita até encontrar um A. Isso. Ah. Aí você agora escreveu o vazio. Ah. Aí agora você vai para a direita até o próximo vazio. E aí você agora escreve A. Você quer escrever esse A aqui? Não, eu quero escrever o A que ele apagou quando estava vazio. Então, esse A aqui. É. Assim, né? Como é que a gente fez isso na aula? Eu acho que na aula, primeiro a gente escreveu o A que a gente queria, depois a gente voltou lá para apagar, não foi? Ou a ordem foi essa? Volta lá. Mas aí ele guarda, né? A gente guardou. Volta lá, o exemplo da aula é assim. Tá? Tá, eu vou rever a aula então. É. Qualquer coisa me manda um e-mail. Um monte de gente me mandou e-mail, talvez você tenha mandado também alguns e-mails, não foi? Eu mandei e você já respondeu. Tá. Se eu não fui claro na resposta para alguém, me pergunta de novo, tá? Não tem problema não. Porque às vezes eu olho meio rápido, respondo meio rápido e não sei se eu respondo meio claro. Se não tiver entendido, me pergunta de novo, tá? Eu sempre estou fazendo alguma outra coisa no computador, né? Eu já falei com vocês. Aí eu vejo rapidinho, respondo e pronto. Aí... Mas se não for tão claro nas respostas, me perguntam de novo. Beleza? Deixa eu pegar o nome de vocês. Você falou que vai ter mais umas 2 listas, né? E a V11, você pretende lançar mais alguma? Ah, pretendo. Mas eu vou fazer menor. Essa última foi menor, não foi? A penúltima que foi grande, né? Mas essa penúltima última foi menor. A penúltima foi bem grande. Eu vou fazer pequeno para ser rápido também. Rápido para vocês e para mim. Pode deixar. Eu vou fazer sim, porque o conteúdo ainda tem bastante coisa para a gente ver, né? Então, vou dar uma oportunidade para vocês. Sobre a P2 eu não sei ainda não, sobre como eu vou fazer, tá? Vou pensar se... Eu acho que vou dar um tempo maior para vocês fazerem. Professor, o esquema não foi ruim, assim, o tamanho das questões e a quantidade talvez seja acessível, mas o conteúdo é grande, né? Conteúdo Acho que se desse um tempo maior seria bom mesmo, professor. Professor, o que você acha de, sei lá, algumas matérias que você vê menos importância dentro do conteúdo dado, você passar na AV1 só e na prova não cair esse conteúdo, só para dividir? Eu passei a AV1, as 2 últimas AV1s pensando um pouco nisso também. Para cobrar mais na AV1 essas coisas e menos na prova. Uhum. É isso que eu ia falar também, dividir uma parte do conteúdo, talvez cobrar nas AV1s e uma outra parte complementar, cobrar... Alguma coisa eu vou cobrar também na prova, né? Mas... Sim, mas não precisa cobrar a fundo muitas questões, por exemplo, né? Porque já vi algumas na AV1. É mais mesmo para diminuir o número da prova mesmo, né? Em si. Eu sei. Não, a primeira prova eu fiz
justamente com essa intenção, cobrar tudo e de modo não tão profundo, né? Era bem consequência do que vocês já viram, do que vocês já sabem e tal, mas para ponderar nisso, né? Ter mais quantidade e menos aprofundamento. Agora, essa outra eu vou tentar fazer um pouco mais o contrário, né? Mas sem me aprofundar muito também, tá? Pode deixar. Pelo menos eu acho. Tá bom? Beleza, só uma sugestão só. Tá. Valeu, bom dia. Então tá, gente. Bom dia para todo mundo aí. Até terça, né? Pra vocês. Para quem não entregou, quiser entrar da Avion, quiser refazer, pode postar de volta lá no Classroom. Ainda nem comecei a corrigir. Até amanhã também, né? E eu vou fazer logo essas coisas aí de listas e correções aí que faltam. Obrigado, professor. Falou. Bom dia para vocês aí. Valeu, bom dia. Bom dia.